Primeiramente, boa tarde a todo mundo. Eu sou Maurício. Estou gravando, mas sinta-se à vontade para falar, não vou usar isso contra ninguém. Esse trabalho que eu apresento aqui hoje é uma parte da minha dissertação de mestrado que eu defendi hoje mesmo, às 11 da manhã. Então, eu estou aqui 4h20. A dissertação é sobre o Machiste Lundu gravado na Casa Edson. As primeiras gravações feitas no Brasil, elas estão disponíveis no Instituto Moreira Salles, na internet, para quem quiser ouvir. São gravações do acervo do Tinhorão e do Alberto Franceschi. E esse trabalho é sobre uma comparação entre o que me dizem essas gravações de Machiste Lundu como fonte histórica e o que dizem sobre Machiste Lundu os autores consagrados, um deles, Mário de Andrade, que foi dito aqui anteriormente. Após a escuta desse material, e uma comparação com o que os autores falam sobre o Machiste Lundu, eu pude perceber que nesses textos dos autores mais conhecidos que escreveram sobre o Machiste Lundu, a gente pode encontrar características do que a gente chama de musicologia tradicional. E até porque alguns autores, como Castanho, defendem que esses autores mais antigos da música popular brasileira tinham como parâmetro o que se chama de ciências exatas, né? Que foram as primeiras ciências a se estabelecerem como ciências acadêmicas. Isso influenciou muito o trabalho deles. Então, a gente pode perceber que, no meu estudo, que nesses estudiosos havia um desejo classificatório do que seria Machiste Lundu, no sentido de que se alguém escreveu o que é Lundu, esse gênero musical pode ser entendido por qualquer pessoa em qualquer época, como se ele não se transformasse, como classificado num verbete de enciclopédia. Sobre essa forma de pensar, a gente pode reconhecer como importação de um comportamento, como uma comparação ao comportamento taxonômico da botânica, da biologia, que define a espécie como morta e que fica caracterizado e congelado. Apesar dessa crítica aos autores consagrados, é necessário aqui dizer também que sem a existência do texto deles, eu não faria o meu trabalho de mestrado. Aqui eu cito alguns deles, que no caso, Moza de Araújo, Mário de Andrade, Tinhorão e Bruno Kiefer. Tem outros, obviamente. Então, lendo esses textos sobre Machiste Lundu, tem uma citação do Moza de Araújo, citando Mário de Andrade, que ele fala, mas a verdade que se extrai dessa diversidade de tipos de Lundu é que ele, frequentando todas as camadas da sociedade, não possuía mais, por isso mesmo, nem sua função coreográfica primitiva. Aí, continuando aqui por causa do tempo, que eu não posso falar muito talvez, no final ele diz, então ele não é mais de classe, não é mais de raça, não é mais branco, já não é, mas não é negro mais, é nacional. Então tinha essa preocupação com o que era nacional. Se o Lundu é nacional, a polca não é nacional, o choro é nacional, o Lundu é nacional. E tem uma outra citação do Moza de Araújo aqui, que ele fala, com efeito, enquanto o Lundu subia de nível social, se irmanando a moda, que depois se chamaria modinha, a moda descia do plano aristocrático, que nascera para se apresentar no seio do povo ao lado do Lundu. Então tem outras citações, também tem uma citação do Mário de Andrade, que ele fala sobre, se concentra em dizer que houve uma evolução do machiste para o samba moderno, como se o machiste pudesse, não sei, evoluir ou ficar mais primitivo de repente. E ele fala que parece mais, que o machiste parece mais uma reação do negrismo étnico do brasileiro contra o branquismo excessivo do machiste. O autor cita machiste de compositores brasileiros que apresentam dureza, às vezes excessivas, nas síncopes, peças de Nazaré e Tupinambá. E também afirma que a maioria dos tangos de Nazaré possuem melodias excessivamente brancas, para não dizer imediatamente europeia. Então tinha essa busca pelo nacional também, de se separar da tradição europeia. Já deu tempo? 5 minutos. Você tem 5 minutos ainda. Tentarei então. Que bom que você me avisou.
Então a gente percebe, citando a Elizabeth Travassos, que ela identifica os ideais de nação e progresso em alguns textos, e a professora Márcia Taborda e Peter Burke, que a própria professora Márcia Taborda cita na dissertação de doutorado dela, a teoria do rebaixamento, como se um gênero musical pudesse subir ou descer de nível social. Não vai dar para ouvir nada aqui, eu pude perceber no meu trabalho esses dois ritmos, presentes tanto nos lundus quanto nos machis, sendo que alguns autores identificam esse ritmo como sendo do machis, e alguns autores identificam, eu pude identificar esse ritmo aqui no lundu, mas essas duas formas de se acompanhar instrumento harmônico aparecem nos dois tipos de gêneros musicais. E há também uma troca dos nomes do lundu e machixe. Tem músicas que são chamadas de lundu, de machixe, e algumas são chamadas até por 3 nomes, como As Horas que Passam, que possui no seu anúncio o nome de tango. E nesse meu trabalho foram utilizados a concepção de gênero social, de gênero musical, do Gonçalves, e a musicologia como escuta da professora Marta Ulloa, que tem a ver com imergir entrar no repertório durante um bom tempo, até entender o que significa esse conceito de escuta musical. E o conceito de gênero musical do Gonçalves tem a ver com o entendimento da música, dos gêneros musicais como socialmente construídos. Um conjunto de informações feito por um grupo de pessoas que pratica esses gêneros musicais. Então, nas gravações eu pude identificar essa prática musical e o que essas pessoas que estavam envolvidas com esses gêneros musicais fizeram para tocar, e como era a vida dessas pessoas que tocaram do machista, que gravaram eles no período que pesquisaram. E essa é a minha bibliografia. Tem mais algum tempinho aí? Tem 3 minutos ainda. Então, acho que eu vou ler um pouquinho. A escuta dos registros sonoros de machistas lundus provoca no ouvinte a impressão de que os mesmos possuem características não observadas pela literatura mais antiga, que eu chamo aqui de autores consagrados. Um estudo aprofundado desses dois gêneros musicais nos mostra que eles se misturam, machista e lundu, nas gravações, e se confundem com outros gêneros, o que nos remete ao entendimento do gênero musical como uma construção social. E tem uma citação da professora Marta Ulloa. Os primeiros estudos sobre machista e lundu foram realizados, em sua maioria, através de partituras, o que muitas vezes acaba de distanciar o pesquisador da performance, da oralidade das próprias gravações. A musicologia tradicional, não observa algumas questões importantes no estudo da música popular e muitas vezes adota um aspecto reprovador em relação a esta. Então, esses dois autores trazem novas possibilidades de compreensão do machista e lundu, observando eles como algo socialmente construído e passivo de transformações, que foi o que eu encontrei na literatura, quer dizer, nas gravações, onde eles parecem que se transformam o tempo inteiro, e às vezes uma forma de tocar aparece em outra, uma música com o nome de polka machixe, polka lundu, machixe lundu, com um hífen no traço. Então eles não são gêneros tão... Se é lundu acabou, não tem nenhuma mudança, nunca ele se transformou. Então tem muitas transformações durante o tempo. Isso a gente pode ver nas gravações, fazendo uma comparação histórica com o material escrito pelos estudiosos da música popular brasileira. Eu queria ouvir aí, mas não sei se vai dar tempo. Acho que está bom. Quem quiser ouvir no IMS, fica à vontade. Acho que posso ouvir as pessoas falarem aí. Pode tocar o exemplo se quiser. Oi? Pode tocar o exemplo se quiser. Eu gostaria muito, só que tempo... tem esse lundu aqui que é famoso, né? O Isto é Bom, com um baiano cantando, que tem o acompanhamento que eles ficam como figura 1. Vou tentar com esse aqui mesmo, será que vai? Vai. Isto é bom, lundu cantado pelo baiano para casa Edson, Rua Doutor 107. Arreda-lhe tua saia, vai bem simplesmente, arrasta mulata saia, que eu te consigo também. Ser bom que dói, ser bom. Vou colocar só mais uma.
As Horas que Passam, que tem identificação no disco do Kid Machiste e é anunciada como tango. Que é bem interessante. E acho que... As horas que passam, tango, pelo Mário, música do maestro Arthur Camilo, pra cá, 10, 90 meses. Ai, longe de ti, não posso viver, morena bem triste, o meu negro sofrer. Ai, longe de ti, não posso viver, morena bem triste, o meu negro sofrer. Arrasta, mulato, as horas que passam tristonha na vida, são por tua ausência, morena querida. As horas que passam tristonha na vida. Bem, é isso. Perguntas? Comando. Oi. Bom, parabéns pelo mestrado. Obrigado. Agora, uma coisa, eu acho que eu li muito rapidamente sobre bibliografia e mesmo na sua apresentação você não falou de um autor que trata dessa distinção, que é o Sandrone, um livro feito... Eu utilizei ele muito no meu trabalho. Mas de dissertação. tá. Então, mas o que você... Ele trata exatamente dessa questão de diferenciação dos dois gêneros. Né? O que você pensa sobre isso no seu trabalho? Ele trata o Machiste Lundu para falar sobre samba e para falar sobre o samba do Estácio como sendo um samba diferenciado desse que a gente está ouvindo aqui, como tendo um ritmo diferente, como se aquele lugar tivesse sido um lugar de modificação da forma de tocar o samba, que é um trabalho bem interessante que eu cito demais, é um autor que eu adoro, mas que para essa discussão sobre uma revisão crítica da literatura, que é o que eu tento fazer, talvez não faça, eu não encontrei assim muita informação para eu aproveitar nesse sentido, mas ele está no meu trabalho de diversas outras formas, inclusive. Tem um trabalho do Beaga de 1968, que ele identifica nas modinhas da Ajuda, uma modinha que tem um ritmo de acompanhamento parecidíssimo com o que eu pesquisei nas gravações e meio que sintetizei. E o Sandrone comenta isso, o Tiorão também comenta, então foi uma forma de eu chegar no BH também, de eu chegar de autores que fazem esse tipo de estudo da música através, em parte, do seu acompanhamento, entender o acompanhamento como um relativo à prática. É porque você está voltado para as gravações, né? Para as gravações, e aqui eu estou fazendo no capítulo da minha dissertação, eu faço fiz, né? Uma comparação com os textos históricos e atuais também. O que eles dizem sobre isso? É difícil achar texto atual também sobre o Machiste Lundu gravado. Então, o Sandrone é importantíssimo, mas para essa questão dessa discussão de teoria do rebaixamento e nacionalismo relativo ao Machiste Lundu, não me encontrei muito. Entendi. Primeiro, parabéns aí. Foi meu colega de turma, assim, Bom, sempre eu lembro fazendo disciplinas, música brasileira, eu sempre tinha o machiste, o Lundu, como gêneros quase que fundamentais, assim, nas derivações posteriores da música brasileira. Que o Lundu derivou na modinha, depois montou. O brasileiro fez muito sucesso em Portugal, não sei o que, então a psicologia faz muito isso. E também esses gêneros são transversalizados por vários discursos de mestiçagem, né? Um é negro, outro é branco. Exatamente, mestiçagem, virismo, étnico. Mas assim, em algum momento você questiona o quanto, como essa produção assim, acadêmica e tal, de autores trata o Machiste Lundu como vamos dizer assim, fundamento da música popular, assim, primórdios da música popular brasileira, mas assim, quase uma abstração epistemológica acadêmica, assim, porque existiam uma série de outros gêneros aí, uma gama de outras coisas que acontecendo, que estão sendo tratadas
desse espectro temporal, nesse momento, né, que eles estão falando. Tipo, talvez os autores que você falou devem problematizar isso também, né? Só uma pergunta, uma curiosidade. Eu senti que com esse estudo que eu fiz, que não é o de hoje, que é o mais profundo, que é o da dissertação, só vi um passo assim nisso. Porque é muito difícil você criticar o que está estabelecido, ou ter algum ponto de vista crítico, apesar de eu achar maravilhoso, então, ter vontade de comprar todos os livros do Mário de Andrade. Mas é difícil você ter até suporte metodológico ou teórico para falar sobre isso. Encontrar os autores que eu citei ali para falar foi uma luta, não foi fácil, assim, não por causa da minha orientação. Mas acho que, na verdade, eu toco um pouco nesse assunto, eu não transformei ele no assunto central do meu trabalho. Mas o que eu tinha vontade de fazer, em parte, era isso. Eu tinha vontade de abrir logo umas 100 páginas só sobre... Vamos pegar os autores e dizer como é que eles pensavam a música, por que eles pensavam assim. Mas a impressão que eu tenho, quando eu leio o Mário de Andrade, eu sinto que ele não vivenciou suficientemente o que ele está falando. Então, microfone, desculpa. Eu sinto que quando eu li o Mário de Andrade, eu li Ensaio sobre a Música Brasileira, li outros também, o Dicionário Musical, não li o resto, falta de tempo mesmo. Mas, quando eu li o Mário de Andrade, eu tive a sensação de que realmente ele não vivenciou algumas coisas. O machista ele fala do senhor, diz que as músicas do senhor são incríveis, mas que quando são postas da partitura, são transcritas da partitura, são informações culturais dele, e não conseguiu perceber a síncope presente na música do senhor, ou outras características de acentuação interessantes. Então, na verdade, mas tem mais coisas sobre machista do que a música do senhor. Tem mais autores. Tem o Eduardo das Neves, que toca violão muito bem, que é um cantor incrível, que a professora pesquisadora Marta Abreu faz uma pesquisa incrível sobre ele, um defensor dos direitos dos negros, em algumas músicas. Tem questões interessantíssimas. Acho que a gente, não sei se você fez a aula da professora Márcia Taborda, ela tratou disso também, sobre a música dos negros como forma de protesto. E o Eduardo das Neves é um deles. E assim, então tem outras coisas sobre o mundo machista que não são faladas nessa literatura. Não somente a representação do nacional, que é nacional. E isso eu acho que naquele momento se pensava assim também, diferente da gente hoje com a nossa cabeça, como a gente pensa isso. Mas eu acho que hoje em dia tem gente, talvez ainda tenha gente que pensa assim ainda. Então, acho que pelo menos tocar nesse assunto, ao meu ver, é importante. Assim. Mas eu fiquei com vontade de fazer exatamente o que você disse, mas não deu tempo de abrir muito esse espaço. Seria outra, seria só sobre isso. Eu ia pegar os livros do Mário de Andrade, todos os livros do Mozart de Araújo, e ia fazer uma dissertação sobre isso, fechada. Não ia pegar gravação nenhuma. Ia ser difícil, porque eu queria tratar a gravação também. O professor lá no fundo pediu lanche, por favor. Eu fiquei só curioso, porque você trabalhou em cima de artigo sonoro, mas a relação que você mostrou ali foi em cima de partitura, que é o que você acabou de falar. Aí, por exemplo, essas gravações todas foram apresentadas como cantores, não como pianistas. Mas o que está sendo analisado me parece que é o trabalho do pianista. Pianista, do violonista, do acompanhamento. Aí você chegou na dissertação a levantar quem foram essas pessoas, a formação não dessas consegui. pessoas, porque o trabalho está sendo feito em cima disso, porque quem está dando a base, né, do teu trabalho, vai ser Londres, ser machista, não chegou a abordar isso. Não. Tentei, mas não deu tempo. Isso não aparece direito. Tive muita vontade de saber, inclusive, quem era. Algumas vezes o Eduardo das Neves mesmo é o acompanhador. Tem gravações do Ernesto Nazaré no VMS, disponível na internet, isso é bem legal. Tem coisas assim que você duvida e está lá. Você ouve em casa. Em relação a esse programa lá do Estevão, eu conheço o outro, acho que é com o Eduardo das Neves. Eu não coloquei ele. Tem duas ou mais versões. Uma forma de violão. Tem esse também. As músicas têm mais de uma versão, às vezes são chamadas por outro nome. Às vezes tem só o refrão, tem uma música que eu cito no meu trabalho que é Batuque na Cozinha. Ela foi
tem uma gravação dela de 1910, 1908, e depois tem uma de 1913, desculpa. Depois tem a do Pixinguinha, 1937, e tem uma outra lá totalmente diferente, e só tem um refrão igual, o resto tá tudo diferente. E bem interessante você ver como que a música se transformou durante o tempo e quantos nomes ela recebeu, quantas harmonias e melodias diferentes. E bem interessante a tradição oral e como é que ela está presente nessas gravações, pode perceber isso.